Vamos fazer o estudo da lei de Stefan Boltzmann. Comecemos por lembrar que toda a matéria é constituída por átomos, por moléculas, por íons, e que esses átomos, moléculas e íons contêm cargas elétricas. A matéria também se encontra a uma determinada temperatura absoluta, diferente de 0 Kelvin, e por isso essas cargas elétricas têm movimentos vibratórios. Sabe-se também que quando uma carga elétrica tem movimento vibratório, ou seja, quando é acelerada, emite radiação eletromagnética. De onde concluímos, então, que, uma vez que os corpos não se encontram à temperatura de 0 Kelvin, então todos eles emitem radiação eletromagnética. A simulação que temos aqui para observar é de uma carga elétrica colocada aqui neste ponto. Neste momento, as linhas que estamos a ver referem-se unicamente a linhas do campo elétrico, porque ela não está a oscilar, não está a vibrar, mas se a colocarmos a oscilar, portanto, vai haver, uma vez que ela é uma carga elétrica acelerada, passará a ser uma carga elétrica acelerada, vai haver emissão de radiação eletromagnética, que nós vamos poder visualizar aqui nesta animação. Cá está. A carga elétrica a oscilar com uma determinada amplitude e com uma determinada frequência e a consequente propagação pelo espaço da radiação eletromagnética devido ao facto dela estar acelerada. A energia transportada por uma onda depende da amplitude dessa onda ou está relacionada com a amplitude dessa onda e com a frequência dessa onda. Nós aqui temos uma onda eletromagnética a propagar-se, mas por simplicidade vamos pensar no seguinte: os pescadores, quando pretendem sair para o mar, consultam serviços de meteorologia e não se pense que eles unicamente veem qual é a altura das ondas que vai estar. De facto, quanto maior for a amplitude da onda, mais perigoso será ir para o mar. Porquê? Porque a energia transportada por ela tem a ver com a sua amplitude. Se a sua amplitude é grande, com certeza que a energia transportada vai ser grande. Mas eles fazem uma outra análise também, de um outro dado. Eles medem o tempo que duas cristas consecutivas estão espaçadas entre si. Ou seja, se eles estiverem, por exemplo, se estivermos num determinado local e estiver a passar uma crista, eles medem o tempo que a outra crista, imediatamente a seguir, demora a chegar a esse ponto. Com certeza que compreende que se de uma crista para a outra for um intervalo de 12 segundos, haverá uma determinada energia associada a esta onda, mas se tivermos um outro movimento ondulatório, em que, mantendo a amplitude, se uma crista e a sua consecutiva estiverem distanciadas no tempo de 6 segundos, com certeza compreende que, neste segundo caso, a energia transportada pela onda é maior. Repare que, se considerarmos que a amplitude é constante, quando um barco, por exemplo, está à pesca, ele vai subir e vai descer na vertical, à medida que a onda vai passando por ele, e fá-lo-á com uma frequência muito mais elevada, quanto menor for o intervalo de tempo que distancia duas cristas consecutivas. Ou seja, o barco vai subir e vai descer. Para que ele faça este movimento é preciso que lhe haja transferência de energia. Quem lhe vai transferir essa energia é a onda e, portanto, quanto maior for a amplitude do movimento do barco, tanto maior será a energia que a onda transporta e também o número de vezes que ele sobe e desce por unidade de tempo. Quanto mais elevado é, maior também é a energia que a onda transporta. Portanto, a energia de uma onda está diretamente relacionada com a sua amplitude e com o intervalo de tempo que distancia duas cristas consecutivas, ou seja, com a sua frequência. Quanto mais elevada for a frequência, maior é a quantidade de energia transportada por uma onda.
Como já tínhamos dito, uma vez que a matéria, por não se encontrar à temperatura de 0 Kelvin, emite radiação eletromagnética, nós vamos fazer a análise da radiação eletromagnética emitida por um corpo muito especial, que é uma estrela. Nós temos aqui dois eixos. No eixo horizontal temos o eixo para representar comprimentos de onda e no eixo vertical para representarmos a radiância espectral, J. Repare-se que a radiância espectral é, ao fim e ao cabo, a intensidade para cada comprimento de onda. Temos então aqui a nossa estrela. Ela encontra-se a uma temperatura que, por hipótese, vamos admitir que é 6000 Kelvin e, portanto, quando analisarmos o espectro eletromagnético da radiação emitida por essa estrela, nós vamos encontrar um espectro deste género. Vamos fazer a análise deste gráfico. Vê-se imediatamente que para comprimentos de onda pequenos a intensidade da radiação emitida pela estrela tende para zero. A intensidade da radiação emitida pela estrela também tende para zero para grandes comprimentos de onda. E o gráfico da radiância espectral apresenta aqui um ponto, ou seja, há uma intensidade máxima emitida para um determinado comprimento de onda. São aspectos importantes que os utilizaremos muito brevemente. O comportamento da radiação emitida por uma estrela é muito semelhante à radiação que um corpo ideal, designado por corpo negro, emitiria. Nós precisamos do modelo do corpo negro para prosseguir o nosso estudo. Vamos apresentar algumas características daquilo que é um corpo negro. A definição, antes de mais, é que um corpo negro é um corpo que absorve toda a radiação que nele incide. Por exemplo, o negro de fumo, a fuligem, está mais perto do modelo de um corpo negro do que estará, com certeza, a superfície polida de um metal. Como sabemos, o metal reflete radiação, enquanto que a fuligem absorve praticamente toda a radiação. E, portanto, o corpo negro, por definição, absorve mesmo a totalidade da radiação que sobre ele incide. A radiação que um corpo negro emite depende unicamente da temperatura a que ele se encontra. E também, a radiação que um corpo negro emite não depende nem da sua constituição, nem da sua forma. Por exemplo, quando estamos a fazer um grelhado numa churrasqueira, nós temos o carvão que está incandescente e também temos a grelha que está em contacto com o carvão ou nas proximidades. Às vezes acontece que os arames de que é constituída a grelha ficam também incandescentes. Se observarmos com atenção e verificarmos que existe um bocado de carvão com cor igual ao dos filamentos incandescentes da grelha, então nós podemos concluir que eles se encontram à mesma temperatura. E porquê? Pelo que acabamos de dizer há pouco em relação às características de um corpo negro. É que a radiação que ele emite não depende da sua constituição nem da sua forma. E, portanto, se o carvão está avermelhado e se o filamento da grelha também está com a mesma cor avermelhada, a conclusão imediata que nós tiramos, de acordo com o que acabamos de dizer, é que estes dois corpos se encontram à mesma temperatura. Para um corpo negro, a intensidade da radiação emitida apresenta um máximo para um comprimento de onda que é bem definido e que só depende da temperatura a que o corpo se encontra. Portanto, corpos a temperaturas diferentes, se considerarmos corpos negros, apresentarão este ponto de intensidade, onde a intensidade da radiação emitida é máxima em diferentes locais, que são unicamente dependentes da temperatura. Para um corpo negro, a radiação emitida para pequenos comprimentos de onda tende para zero, assim como para grandes comprimentos de onda. Portanto, são basicamente estas as definições que respeitam um corpo negro e isso vai nos permitir avançar.
vamos admitir que esta estrela tem um comportamento semelhante a um corpo negro e a pergunta que se poderá fazer agora é a seguinte. Então, qual é a intensidade total da radiação emitida por um corpo negro? Repare que nós temos aqui os valores da intensidade para cada comprimento de onda. O que quer dizer que se fizéssemos o somatório de todas as intensidades para todos os comprimentos de onda, nós iríamos encontrar a intensidade total. Essa intensidade total, como é bom de compreender, será dada pelo valor desta área compreendida entre este gráfico e o eixo do comprimento de onda. A expressão que permite calculá-la foi proposta por Stefan Boltzmann, deu origem a uma lei com o mesmo nome e a sua expressão é I igual a sigma TA quarta. Sigma é a constante de Stefan Boltzmann, T é a temperatura absoluta termodinâmica e está elevada à quarta potência. Ou seja, a intensidade total da radiação emitida por um corpo negro é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. Portanto, é esta a lei de Stefan Boltzmann. Mas o que é a intensidade? Ora, a intensidade, por definição, é a potência por unidade de área. De maneira que, se quisermos saber qual é a potência da radiação, a potência total da radiação emitida por uma estrela, basta resolver esta equação em ordem a P. E uma vez que P é igual a I vezes A, se substituirmos a intensidade pela expressão da lei de Stefan Boltzmann, vamos ficar com a potência total da radiação emitida pela estrela igual à sua área a multiplicar por sigma TA quarta. Tudo o que dissemos até agora partiu do princípio que a estrela tinha um comportamento semelhante a um corpo negro. No entanto, a estrela não é um corpo negro perfeito e temos outros exemplos de corpos que não são corpos negros perfeitos e, portanto, vamos ter que incluir aqui nesta expressão um fator de correção, fator esse chamado emissividade, que se representa pela letra E. Este fator de emissividade toma o valor 1 quando estamos na presença de um absorção perfeito, portanto de um corpo negro, e toma o valor 0 no caso de estarmos perante um corpo que seja um refletor perfeito, portanto que não absorva radiação nenhuma. Para um determinado corpo que se encontra a uma determinada temperatura, se nós quisermos saber qual é a energia que ele emite durante um determinado intervalo de tempo, pois basta multiplicar a potência por esse intervalo de tempo. Ou seja, multiplicar o segundo membro desta equação, que é a potência, por ΔT. Mas, como sabemos, potência vezes intervalo de tempo é energia. Portanto, a energia, por exemplo, emitida por esta estrela, estará relacionada com a sua emissividade, portanto, o valor de E para essa estrela. Como vimos, estará muito perto de 1, porque ela tem um comportamento muito próximo de um corpo negro. Estará relacionada com a área da superfície dessa estrela. Tem aqui também a constante Stefan Boltzmann, que será igual para todos os problemas que façamos deste tipo. E também será tanto maior quanto maior for a sua temperatura. E repare-se que aqui a temperatura está elevada à quarta potência. Tanto maior também quanto maior for o intervalo de tempo que estivermos a contabilizar a energia que a estrela está a emitir. Portanto, para o cálculo da energia emitida por um corpo, temos esta expressão. Até agora temos considerado que um corpo, por se encontrar a uma determinada temperatura, unicamente emite radiação. E por isso, já vimos que a expressão da potência da radiação emitida é esta, ou seja, é a sigma TA quarta, sendo T a temperatura a que o corpo se encontra. No entanto, se ele estiver num ambiente que nós vamos designar por vizinhança, ele vai absorver radiação dada por esta expressão. Portanto, é a sigma TA quarta, em que este T é o T
da vizinhança onde ele se encontra. Vamos admitir que a temperatura da vizinhança é inferior à temperatura a que o corpo está e, portanto, o que é que vai acontecer é que o corpo vai emitir radiação, a vizinhança vai aumentar a sua temperatura e, a determinada altura, entrarão em equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura do corpo e a temperatura da vizinhança serão iguais. Portanto, a potência efetiva de emissão do corpo será dada por esta expressão, que não é mais nem menos que a diferença entre a potência emitida e a potência absorvida. Nós estamos aqui a fazer uma consideração muito importante, é que o coeficiente de emissão e o coeficiente de absorção são iguais. E têm que ser, porque se fossem diferentes, poderia acontecer que, uma vez atingido, por exemplo, o equilíbrio térmico, se o coeficiente de absorção fosse superior, então teríamos o corpo a retirar energia à vizinhança, elevando a sua própria temperatura à custa do abaixamento de temperatura de um corpo que tinha uma temperatura inferior a ele. Isto, como se sabe, é uma impossibilidade termodinâmica e que está explícita na segunda lei da termodinâmica. Portanto, o coeficiente de emissividade e o coeficiente de absorção para o mesmo corpo são iguais. Vamos fazer a ilustração da lei de Stefan Boltzmann agora aplicada a um conjunto de estrelas. Como sabemos, a intensidade da radiação emitida por um corpo que tenha a designação de corpo negro é sigma T à quarta. As estrelas, como sabemos, têm uma grande aproximação a um corpo negro, pelo que o coeficiente de absorção ou de emissividade está aqui assumido como tendo o valor 1. Temos o gráfico da radiância espectral em função do comprimento de onda. Vamos começar por analisar uma estrela cuja temperatura da sua superfície seja 3000 Kelvin. Se analisarmos o gráfico da radiação emitida para cada comprimento de onda, vamos obter este gráfico. Temos aqui uma diminuição para zero, uma tendência para zero da intensidade da radiação emitida para pequenos comprimentos de onda, bem assim como para grandes comprimentos de onda. Existe também um ponto para o qual a intensidade da radiação emitida por esta estrela é máxima e que só depende desta temperatura 3000 Kelvin. Se analisarmos uma estrela com uma temperatura superior, o gráfico tem a mesma tendência geral nas extremidades, portanto, a intensidade da radiação emitida a tender para zero, quer para pequenos comprimentos de onda, quer para grandes comprimentos de onda. Aqui também um ponto para o qual a intensidade da radiação emitida é máxima e que só depende da temperatura da superfície da estrela. Portanto, esta está a 4000 Kelvin. Com certeza que está a prever qual será o gráfico para uma estrela cuja temperatura exterior seja mais elevada, por exemplo, para 5000 Kelvin. O comportamento é semelhante, tudo o que se disse em relação aos anteriores se mantém. Cá temos o ponto para o qual a intensidade da radiação emitida é máxima e corresponde aqui a um comprimento de onda bem definido, e este ponto é unicamente função desta temperatura, 5000 Kelvin, no caso desta estrela. Uma estrela mais quente, portanto, a sua superfície a apresentar uma temperatura de 6000 Kelvin. Cá temos intensidade da radiação emitida a tender para zero para pequenos comprimentos de onda e para grandes comprimentos de onda, e também o ponto para o qual a intensidade da radiação emitida é máximo, correspondente aqui a um comprimento de onda bem definido. Como sabemos, já dissemos isto várias vezes, este ponto é unicamente função da temperatura da superfície a que se encontra a estrela. E depois, para terminar, uma estrela a 11.000 Kelvin. Portanto, o comportamento é o mesmo, intensidade da radiação emitida a tender para zero para pequenos comprimentos de onda, intensidade da radiação emitida a tender para zero para grandes comprimentos de onda, um ponto para o qual a intensidade da radiação emitida é máxima, a que lhe corresponde aqui um comprimento de onda bem definido. Como sabemos, e já dissemos várias vezes, este ponto é unicamente função da temperatura superficial da estrela. Portanto, acabamos por ilustrar a lei de Stefan Boltzmann com estes casos. Ela é geral e, portanto, a única coisa que teríamos que
Modificar seria colocar aqui o coeficiente de emissividade para aplicarmos a um corpo que se encontra a uma temperatura absoluta termodinâmica T qualquer. Quer ele seja um corpo negro, quer não seja. Claro que se for um corpo negro, o coeficiente de emissividade ou de absorção será 1. Os outros corpos terão os coeficientes de absorção e de emissividade compreendidos entre 0 e 1, consoante os casos.